Olá, galera. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você vai assistir essa nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estar trabalhando uma temática muito importante dentro da nossa disciplina, que é sobre a hanseníase, né? A hanseníase é uma doença, pessoal, que acomete ainda uma boa parcela, né, uma boa parte da nossa população, né? A hanseníase, antigamente, como nós sabemos, ela era conhecida como a lepra, né? Ainda hoje a gente percebe uma situação de preconceito para com esses pacientes, né? E a hanseníase ela ainda continua hoje como sendo um problema de saúde pública, né? Porque nós falamos que é um problema de saúde pública, porque ainda a gente encontra dificuldades, né, no que se refere ao bloqueio, né, desta doença na nossa sociedade, tá? Quando eu falo que ela é um problema de saúde pública pela alta transmissibilidade que essa doença tem em um caráter epidemiológico, certo? Então, quando eu falo da hanseníase, ela é uma doença crônica, né? Como nós vimos no início da nossa disciplina, o que seria a doença crônica? É aquela que tem ali um curso de forma lenta. É uma doença que vai se desenvolvendo aos poucos no organismo do indivíduo, da pessoa. Então, logicamente, ela é uma doença crônica, infecto-contagiosa, cujo o agente etiológico, ou seja, o agente causador, é o Mycobacterium leprae. Então, quando perguntarem para vocês em uma prova, em um debate, em uma palestra, né, quem é o agente etiológico da hanseníase? É o Mycobacterium leprae, né? Por isso que antigamente essa doença ela era conhecida como a lepra, né? Um bacilo, né, álcool ácido resistente, francamente gram-positivo, que infecta os nervos periféricos e mais especificamente as células de Schwann. As células de Schwann, pessoal, como vocês podem ver, é uma célula presente no sistema nervoso, certo? É uma célula presente no sistema nervoso. Como vocês podem observar, isso aqui é um neurônio, né? É um neurônio. Isso aqui, essa parte escura, é o corpo celular do neurônio, né? Essas pontinhas aqui que a gente está vendo, isso é chamado de dendritos, né? Logicamente que esses dendritos eles vão se articular a outros neurônios e assim por conseguinte, né? Então, essas células elas estão presentes no nosso sistema nervoso, que são as células de Schwann, tá? Então, quando a gente fala da hanseníase, a hanseníase ela vai afetar justamente essas células, né? As células de Schwann. Então, a primeira característica que nós vamos observar, né, em um paciente com hanseníase é a perda da sensibilidade, né? Onde nós temos ali um ferimento característico da hanseníase, esse paciente ele vai ter o quê? Uma perda da sensibilidade, né? Vamos supor ali, ele tem uma área lesada ali na região do braço. Isso aqui é um braço, tá? Tá meio... Mas é um braço. Então, digamos que eu tenho uma placa aí de hanseníase, né? De um paciente com um tipo de vircoviana de hanseníase, por exemplo. Nessa região aqui, vai ter o que? Perda da sensibilidade. Característico de um paciente com hanseníase. Beleza? E essa célula ela é como qualquer outra célula, pessoal. Ela tem o corpo celular, ela tem o núcleo, né? Ela tem as suas camadas, ela tem as suas membranas também. Então, o paciente com hanseníase, ele tem quais as células que são afetadas? As células de Schwann. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente pode observar, né? Um paciente, quando ele tem hanseníase, se ele não tiver ali um tratamento de forma precoce, ele pode evoluir para a forma mais grave de hanseníase, né? Onde a pessoa ela fica ali totalmente descaracterizada do seu considerado normal fisiologicamente. Então, qual a importância? Que essa pessoa com quadro de hanseníase, ela seja tratada de forma precoce. Senão a gente vai ter o que, pessoal? Um paciente que não faz tratamento, ele evolui desse aspecto para esse aqui,
né? A gente vai ver mais na frente que tem as 4 fases da hanseníase, né? As 4 fases da hanseníase. E é importante que se tenha o tratamento para que se evite esse segundo aqui, que é a forma mais avançada da hanseníase. Beleza? A hanseníase, como é que acontece a transmissão dela? Ela vai ser transmitida por meio do contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com maior probabilidade de adoecer, com o doente com hanseníase que não está sendo tratado. Normalmente a fonte da doença é um parente próximo que não sabe que está doente, como os avós, pais e irmãos. Então, pessoal, a hanseníase ela vai ser transmitido ali de pessoa para pessoa quando o indivíduo suscetível está convivendo com um infectado ali que não está fazendo tratamento. Se esse paciente que tem hanseníase está fazendo tratamento de forma adequada, esse bacilo ele vai ser bloqueado, a pessoa não vai fazer a transmissão. Agora, se ele não está fazendo tratamento, ele convive com pessoas ali por um período grande de tempo, esse bacilo ele vai ser transmitido. Esse Mycobacterium leprae vai ser transmitido por outras pessoas e elas também vão estar vão acabar desenvolvendo também a hanseníase. Beleza? Ela é transmitida pelo ar, né? A maioria das pessoas, pessoal, elas apresentam imunidade, né, contra a hanseníase. O que isso quer dizer? A cada 10 pessoas, né, 9 pessoas elas têm o quê? Imunidade contra a hanseníase. Mas uma delas pode desenvolver. Se essa pessoa ali conviver com uma pessoa que está infectada, não está fazendo tratamento, ela pode sim adoecer. A gente também tem o que? A situação genética. A situação genética também é um processo de fragilidade do gene. As pessoas também elas podem desenvolver um quadro ali de hanseníase. Ok? Os principais sinais e sintomas da hanseníase são, olha só, no geral, áreas da pele ou manchas esbranquiçadas, hipocrômicas. O que isso quer dizer? Hipocrômicas são algumas regiões que têm um caráter ali esbranquiçado na pele. Acastanhadas ou avermelhadas com alterações de sensibilidade ao calor, ao dolorosa ou ao tato. Por isso que na primeira marca ali que aparece em região epitelial é feito um teste de sensibilidade. Lembra que o paciente com hanseníase eles têm que as células sensitivas são danificadas, elas são prejudicadas. Então, uma das principais características que esse paciente vai ter é o que? A perda ou alteração da sensibilidade, né, da pele. Formigamentos, choques e câimbras nos braços e pernas que evoluem para dormência. A pessoa se queima ou se machuca sem perceber. Por quê, pessoal? Foi prejudicada a célula sensitiva, né? A pessoa ela vai perder a sensibilidade naquela região, então ela vai se queimar, ela vai se ferir, ela pode até se cortar, só que ela não vai ter dor, não vai sentir dor, né? Devido ter a perca ali da sensibilidade, ok? Pápulas, tubérculos e nódulos, alguns caroços. Esses caroços aqui, pessoal, eles vão aparecer aqui naquele paciente que está na forma muito avançada da hanseníase, que a gente vai ver mais na frente, que é a vircoviana ou vichoviana. Diminuição ou queda de pelos localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas, né? Perda da sobrancelha é um termo técnico que a gente chama de madarose, que é o que? A perda da sobrancelha. Um termo técnico muito importante aí para disciplinas que vocês estão tendo agora, tá? A pele infiltrada, envermelhada, com diminuição ou ausência de suor no local. A hanseníase, como eu falei, ela tem etapas, né? Se a pessoa tratou ali na primeira etapa, beleza. Agora, se ela não tratou ou foi descoberto só mais para frente, vai passando de etapa para etapa até chegar na forma mais grave, que é essa aqui, ó,
que é a forma vichorviana, tá? Que as pessoas ficam basicamente nesse aspecto aqui. Então, retornando aqui, a primeira forma de hanseníase, pessoal, é chamado de hanseníase indeterminada. Então, são quantas formas de hanseníase? 4. A primeira forma a gente chama de indeterminada. E também nessa forma a gente tem o quê? Um caráter chamado de paucibacilar. Professor, o que quer dizer paucibacilar? A gente ainda tem uma quantidade pequena de bacilo, uma quantidade pequena de Mycobacterium leprae. É o paciente paucibacilar, certo? Todos os pacientes passam por essa fase. Por quê? É a primeira fase, né? Então, todos os pacientes eles vão passar por essa fase, que é a fase indeterminada. Entretanto, ela pode ser ou não perceptível. Quero chamar muito a atenção de vocês para esse tópico aqui, pessoal. Olha só, diz assim: entretanto, ela pode ser ou não perceptível. Então, o que acontece? Às vezes surge uma marca, né, na nossa pele, uma marca esbranquiçada. A gente não dá atenção, a gente não dá a mínima atenção. A importância de passar com o dermatologista para que seja identificado de forma precoce e feito logo o tratamento, certo? Geralmente, essa primeira forma aqui indeterminada, pessoal, geralmente afeta crianças abaixo de 10 anos ou mais, raramente adolescentes e adultos que foram contatos de pacientes com hanseníase. Né? Quando a gente fala de crianças, as crianças elas possuem um caráter de imunidade menor, certo? Ainda falando sobre a indeterminada, né, que ela é paucibacilar, vocês sabem por quê? Porque tem uma quantidade pequena ainda de bacilos. A lesão de pele é geralmente única, mais clara do que a pele ao redor, né, mancha, não é elevada, sem alteração de relevo. Apresenta bordas mal delimitadas, característica importantíssima dessa primeira forma aqui, ó. Apresenta borda mal delimitada, que é seca. Não pega poeira, uma vez que não ocorre sudorese na respectiva área. Então, onde está ali aquela lesão da hanseníase, pessoal? Logicamente que aquela região não está tendo o quê? Produção de suor, porque está sendo afetada. Então, é uma mancha que vai ficar sempre seca. A gente vai observar que é uma mancha que vai ficar sempre seca, que é uma característica ali da hanseníase indeterminada. Beleza? Olha, essa é a forma indeterminada, pessoal. Se a gente for observar, é igual um pano branco, né? A importância de passar de forma rápida ali com o dermatologista para que seja feito o exame de testes de sensibilidade, para que seja identificado de forma precoce e de forma rápida, certo? A segunda forma é chamada de hanseníase tuberculoide. Então, imagina ali que o paciente não se tratou na indeterminada, que é a primeira fase de hanseníase, ele evoluiu aqui para a segunda forma. Aí ele vai para a tuberculoide. Aqui ainda a gente ainda considera esse paciente paucibacilar. Ele ainda tem uma quantidade pequena de bacilos dentro do seu organismo. É a forma da doença em que o sistema imune da pessoa consegue destruir os bacilos espontaneamente. Assim como a hanseníase determinada, a doença também pode acometer crianças, o que não descarta a possibilidade de encontrar adultos doentes, certo? Olha, pessoal, tuberculoide, a forma tuberculoide da hanseníase, como o nome já diz, a gente vai encontrar esse aspecto aqui. A gente vai encontrar os famosos tubérculos, né? Isso aqui a gente já tem o que? Uma hanseníase tuberculoide, beleza? Diferentemente da indeterminada, olha, a gente tem aqui uma mancha branca, certo? A forma tuberculoide a gente vai encontrar os tubérculos, beleza? Lembrando que o cidadão que não tratou lá na indeterminada, ele vai evoluir aqui para a tuberculoide, ok? A gente tem a fase também, que é a terceira fase, que é conhecida como dimorfa. Olha só o que já apareceu aqui, galerinha. Multibacilar. Ou seja, os pacientes aqui nessa terceira fase da hanseníase, chamada de dimorfa, já vão ser considerados como paciente multibacilar.
que isso quer dizer? Que ele já tem ali uma concentração grande de bacilo no organismo. Por isso o nome multibacilar, tá? Caracteriza-se geralmente por mostrar várias manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas com bordas elevadas. Olha, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia ou por múltiplas lesões bem delimitadas, semelhantes à lesão tuberculose. Porém, a borda externa é esmaecida, ou seja, ela é pouco definida. O que tem aí, pessoal? Há uma perda parcial ou total da sensibilidade, ok? Então, hanseníase dimorfa, a gente já tem aí um paciente considerado que multibacilar, né? Onde o paciente que já tem uma concentração ali de micro-organismo grande, certo? Olha aí a forma dimorfa, né? Qual o aspecto que a gente observa aqui? Essa é a terceira fase, né? A terceira etapa da hanseníase. Olha só, as bordas elas são mal delimitadas, olha. Elas não são certinhas, certo? Elas são mal delimitadas a forma dimorfa da hanseníase, ok? A forma mais grave é a quarta etapa da hanseníase, que a gente chama de virchoviana ou vircoviana, né? É um tipo de hanseníase que, se não tratada, pessoal, a pessoa ela vai ficar o quê? Descaracterizada. É a forma mais grave e, como consequência, também a mais contagiosa, né? A forma de hanseníase. É a forma mais contagiosa da doença. O paciente vircoviano não apresenta manchas visíveis. A pele apresenta-se avermelhada, né? Seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatado, aspecto de casca de laranja, poupando-se geralmente o couro cabeludo, axilas e o meio da coluna lombar, áreas quentes, certo? São as áreas que vão ser ali menos atingidas pelo Mycobacterium leprae, tá? Aqui nessa imagem a gente observa, né, que é a forma mais contagiosa de hanseníase e também a forma mais grave. Importante nós classificarmos o doente, né? A gente tem o doente paucibacilar, que é aquele que tem ainda uma concentração pequena de bacilo no organismo. Na paucibacilar a gente vai ter as duas primeiras formas, que é a tuberculoide e a indeterminada, tá? A segunda fase, a segunda classificação para o doente é o doente multibacilar. Aqui a gente vai ter as duas últimas formas, que é a dimorfa e a vicorviana. Esse paciente aqui já vai ser considerado o quê? Multibacilar, certo? Paucibacilar, hanseníase tuberculose ou indeterminada, doença localizada em uma região anatômica ou em um tronco nervoso comprometido. Multibacilar, hanseníase dimorfa ou vichoviana, doença disseminada em várias regiões anatômicas ou em mais um tronco nervoso comprometido, ok? O tratamento da hanseníase é realizado. E quando nós falamos do tratamento, né, esse tratamento ele é realizado através da associação de medicamentos, né, que a gente chama de poliquimioterapia. Poli significa muitos medicamentos, conhecidos como rifampicina, dapizona e clofazimina. Deve-se iniciar o tratamento já na primeira consulta após a definição do diagnóstico, se não houver contraindicações formais, né? Se não tiver alergia a sulfa ou a rifampicina. Então, o tratamento ali da hanseníase, pessoal, envolve, né, uma concentração bem grande de medicamentos, né? É uma poliquimioterapia que a gente fala, ok? Aqui, né, nessa imagem a gente observa provavelmente esse paciente já está para a forma de mofa, né? Da forma tuberculoide para a forma de mofa da doença. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hanseníase.